alguns textos para nós nos alinharmos ao propósito desta noite. O segundo propósito, nós viemos aqui para adorar a Deus, proclamar a sua palavra, tanto cantando quanto pregando. Nós já ouvimos as Escrituras e esta palavra muitíssimo importante. Jesus vai ao céu, a cabeça vai ao céu. Jesus deixa seu corpo na terra. Então existe uma unidade, cabeça lá no céu, corpo cá na terra. Então, esta unidade, se alguém quer a cabeça, não quer o corpo, não terá a cabeça. Então esse é um entendimento muito singelo. Por outro lado também, se somos do corpo, a cabeça governa. Então nenhum de nós aqui tem a livre autoridade nas coisas da igreja. E hoje nós temos, no segundo propósito dessa noite, nós temos uma noite nesses próximos minutos, de consagração de dois servos de Deus ao ministério da palavra, e eu já expliquei isso na quinta-feira. E eu vou fazer uso de alguns textos, João capítulo 13, verso 12, vai ser colocado na tela. Eu vou fazer uso dessas 4 passagens, eu vou ler as 4 e explicar de maneira tópica, não vou explicar o texto, vou ficar de maneira tópica, o que é que vai acontecer esta noite e o porquê dessas coisas. João 13, versos 12 a 17, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou a seu lugar, então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Atos capítulo 13, verso 2 a 3. Atos 13, 2 a 3. Aparece na tela aí atrás. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Hebreus 5, 4 a 6. Hebreus 5, 4 a 6. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E por fim, Efésios 4, 11 a 13. Efésios 4, 11 a 13. E ele designou alguns como, ou para, tradução grega melhor é como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? O reino de Deus, queridos, ele foi inaugurado por Jesus. Ele disse: chegou o reino. E nessa passagem de João 13, ele demonstra o reino. Então, os seus discípulos, Judas entre eles, a ceia vai acontecer logo a seguir, que é a última Páscoa, a primeira ceia. E Jesus lava os pés dos discípulos, e depois de lavar os pés dos discípulos, sem explicar coisa alguma, porque lavou Judas, lavou todo mundo, sem explicar coisa alguma, aí no final ele pergunta se eles tinham entendido, mas ele não tinha explicado. E eles não disseram que tinham entendido. Mas Jesus disse: se vocês estão vendo o que eu fiz, e eu sou mestre e fiz isso, calcule vocês. Vocês devem fazer exatamente a mesma coisa. Você deve lavar os pés dos outros. E aí Jesus fala: eu vos dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz.
Então, fica muito claro que Jesus vai inaugurar um reino em que aqueles que lideram são exemplo no que praticam, são exemplo de entendimento do que praticam. Uma pessoa pode fazer as coisas de forma fingida, um servo de Deus não pode fazer as coisas de maneira postiça. Isso aqui não é um teatro. Ele tem que ter um entendimento. Jesus não explicou e perguntou. E depois disse, vocês têm que entender. Eu fiz, vocês fazem também. Quando Paulo e Barnabé, lá em Atos 13, que eu citei, eles estavam no meio da igreja, serviam no meio da igreja, e disse o texto que o Espírito falou com a igreja que jejuava, orava e servia. A palavra ali era, no grego, é leiturgos, eles serviam liturgicamente. É como se estivesse num culto, não é um serviço diaconal, é um serviço leiturgos, é um serviço litúrgico, e o Espírito Santo fala, e eles ouvem. Apartar-me a Saulo e Barnabé, e o texto diz, impuseram as mãos e os enviaram. Então há uma ordem de Deus, há uma fala de Deus, mas há uma oração com imposição de mãos. Então aqui você tem Jesus como exemplo, fala para os seus discípulos. Esses discípulos agora são igreja, e eles ouvem o Senhor, mas eles querem mais detalhes. E quando o Espírito dá o detalhe, então o que eles fazem? Eles põem as mãos como que dizendo, Senhor, são as tuas mãos, porque foi o Senhor que mandou. Então eles fazem como uma espécie de ato que confirma aquilo que Deus mandou. Em Hebreus 5, que eu li, não precisa colocar, diz que ninguém toma para si a honra, senão aquele que é chamado. E ninguém pode dizer assim, eu sou pastor, ninguém pode dizer, eu tenho um dom, ninguém pode dizer, eu me reuni, e por isso me tornei pastor de um grupo. Ninguém pode fazer isso, porque não existe auto-honra, auto-unção e auto-chamamento, isso não confere, até porque o Senhor do reino é aquele que lavou os pés, e Ele os enviou. Por exemplo, Jesus disse, vocês vão em Jerusalém e ficam lá. Eles foram, eram 500 homens, 500 pessoas, melhor dizendo, daquelas 500 pessoas, 380 foram embora. Porque ele não falou para ficar um dia só, foram alguns dias, cerca de uma semana, e os caras foram embora. Ficaram 120 e só sobre os 120 desceu o Espírito Santo. Então eles tinham que seguir as instruções da cabeça, do mestre. E portanto ninguém pode dizer eu sou pastor. Ninguém pode dizer eu tenho um dom. Ninguém pode falar isso. Porque ninguém se honra a si próprio. Quem se honra a si próprio é Satanás. Ele diz, eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu tenho, eu sei, eu faço. Mas para que Deus faz, portanto, esse tipo de chamamento, esse tipo de convocação? Porque Efésios 4, ele diz que convoca os ministros, que a gente chama de dons de governo, com vistas a aperfeiçoar os santos. Queridos, aí existe um mistério. Um mistério revelado, é claro. A palavrinha grega aqui é catartismos. O que ele faz? O que os pastores, os servos de Deus, que não se escolheram a si próprios, o que eles fazem? Eles têm que pegar o catartismos. O que é isso? É uma palavrinha raríssima usada na Bíblia, mas é colocar em ordem, arrumar em ordem os ossos. Que negócio estranho. É porque tem um texto lá em Ezequiel 37, em que o profeta chega diante de um vale de ossos secos e o Senhor fala assim, profetiza. Ele falou, poderão viver esses ossos? Tu sabes, então profetiza. Estava maior bagunça, tinha tido uma guerra, anos depois, está tudo bagunçado lá, e houve mortandade, mas quando ele falou, ossos, eu profetizo, quando ele falou, profetizo, quando ele profetizou, os ossos se arrumaram, e se ficaram nos próprios corpos, e surgiu os tendões e a pele e os nervos, e ficou tudo lá. Eles então, catartismos, eles se ordenaram. Depois ele profetiza, o Espírito entra sobre eles, eles vivem. Mas isso significa que qualquer pessoa que serve como Jesus lavando os pés, qualquer ministro que serve, ele não existe, irmãos, eu não sei como as pessoas não entendem o mistério da igreja. Ele falou aqui de uma maneira simples sobre a unidade, falou sobre corpo. Irmãos, não existe hierarquia em igreja, existe serviço na igreja, existe reconhecimento na igreja. Não existe hierarquia na igreja. Quem vos fala é o pastor. Não existe hierarquia na igreja. Existe reconhecimento. Eu não posso me impor sobre você. O meu papel sobre você é lavar os seus pés.
é lhe ajudar, é lhe colocar em ordem no catartismo, botar você em ordem. Dias atrás, uma pessoa disse que queria trabalhar na obra social, no Ministério Social. E aí, não sei por que essa pessoa disse, eu não lembro, houve um evento aí, desse Dia das Crianças, o que foi? E essa pessoa foi trabalhar no Ministério Social. Colocou-se no grupo do Ministério Social e a pessoa me disse assim, eu sou formado em serviço social. Eu brinquei com a pessoa, falei, eu não sei, eu devia dar um beliscão em você. Na brincadeira, eu estava dizendo o quê? Por que a pessoa que tem o dom e a formação não estava exatamente encaixada no lugar certo do dom e da formação? Então, qual é o meu papel? Ajudar a pessoa a encaixar-se naquele dom, daquilo que ela tem uma habilidade, um desejo, um dom. Isso é o meu papel, é o de Frank, é o de todos os que servem a Deus, ajudar as pessoas a servirem a Deus de acordo com o seu dom, com a sua habilidade. É isso que faz um pastor, ele serve a Deus para o corpo de Cristo ficar bonito. Eu sou servo da igreja, eu não sou dono da igreja, ninguém é dono da igreja, ninguém é chefe de igreja, isso não existe. A cabeça da igreja é Cristo Jesus. O Espírito que fala na igreja não é o Espírito de Niles, é o Espírito de Deus. Isso é tão claro na minha mente, que quando ele não fala, eu não faço nada. Mas quando ele fala, eu me movo. É simples assim. E eu me movo dizendo, você precisa fazer tal coisa assim, assim, assim. A pessoa vai lá e faz e dá certo. E sempre vai dar certo, porque a pessoa já tem o Espírito Santo. Mas precisa alguém colocar a pessoa para se encaixar naquilo que Deus a escolheu. Quem tem essa função? Aqueles que Deus separou para isso. Então, eu quero fazer as conclusões para os irmãos entenderem. Queria chamar aqui à frente, por coincidência hoje nós temos todos os presbíteros, nós temos Panambi, Frank está aqui, nós temos Miguel Calmon, Plínio está aqui, nós temos aqui Rafael, nós temos Lucas, e nós hoje temos Cláudio e Wellington. Eu queria convidar todos vocês aqui à frente, Frank, Plínio, Rafael, Lucas, e evidentemente Cláudio e Wellington. Não tem muita ciência no que nós vamos fazer, mas tem entendimento. E o que eu queria colocar para vocês nesse fechamento é bem simples. Texto de 1 Timóteo, capítulo 5, diz o seguinte: não imponhas precipitadamente as mãos. Ou melhor, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. E ainda continua e diz, não participe dos pecados alheios. Esse é o versículo, é o 18. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Por que isso? O texto diz isso para que a gente não se encante com as habilidades que as pessoas têm, para que a gente não se encante com a generosidade, com o jeitão que a pessoa tem. A pessoa é muito legal, muito agradável, muito generosa. Isso não encanta, isso não é obra de Deus, isso é dádiva de Deus, graciosidade de cada um de nós. Muitos aqui, todos aqui, para falar a verdade, quanta beleza de alma, quanta beleza de dons, habilidades, profissão, tanta coisa linda, sorriso bonito, generosidade. Mas espera lá, isso não tem nada a ver com obra de Deus. Isso é dádiva de Deus para todos. Mas no momento que se trata de colocar as mãos sobre as pessoas, a Bíblia diz, não se precipite. Por essa razão, que tem cerca de 3 anos que Cláudio e Wellington, 3 anos, um pouco mais, não sei precisar não, tá, queridos? Mas é cerca de 3 anos que esses 2 servos de Deus, além de servirem com fidelidade, e eu gostaria de colocar aí na tela, por favor, 2 Timóteo 2, 1 e 2, esses servos de Deus demonstraram perante a igreja serem exemplo para o rebanho. 2 Timóteo 2, 1 e 2. O texto bíblico diz, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, transmissão. Aí eu morro, mas já transmiti. Aí ele morre, mas já transmitiu. Isso está sendo feito desde a igreja primitiva.
Desde a igreja primitiva, Jesus, o lava-pés de Jesus, ele transferiu para os apóstolos, o lava-pés dos apóstolos foi para a segunda geração, e nós estamos aqui como uma geração que recebeu de Deus uma incumbência. E nós estamos trazendo aqui à frente Cláudio e Wellington. São duas pessoas, para você que é visitante, nós compomos o nosso presbitério. Por que presbitério? Porque a função se chama presbítero. Então nós temos essa função, todos militamos no Ministério da Palavra, via de regra, não acontecem divergências sérias, mas quando acontece a gente já sabe que Deus não falou. Porque se não há unidade, Deus não falou. Deus não falou. A gente quer fazer alguma coisa, a gente coloca aí alguém, rapaz, a gente espera, porque Deus não vai trabalhar na divergência, na contenda, isso nunca a gente se move. Então a gente tenta entender aquilo que Deus quer e fica parado, ou então toma as ações a partir de uma unidade. Nós tivemos ontem uma reunião, terminou perto de meia-noite, que reunião poderosa. Nós 7 aqui presentes, e a incumbência é muito séria. E agora eu concluo dizendo o que eu perguntei na reunião de presbitério, o que foi que Cláudio e o Wellington falaram. Eu disse da outra vez, mas não disse o que foi que eles disseram. Então, quando eu perguntei ao Wellington, como é que você está vendo essa situação? Você terminando o probatório, a gente chegou a um ponto, aí ele falou assim, Niles, o que vocês disserem para mim é de Deus. Se disser, não, nós não vamos consagrar você por motivo ABC, eu recebo como de Deus. E se for, vocês disserem, vai ser feito. E aí Cláudio também disse assim, rapaz, eu já tive muito ansioso e preocupado, mas hoje eu quero dizer, eu estou totalmente tranquilo, o que for de Deus acontecerá, o que não for, estou nas mãos de vocês, o que vocês disserem será feito. Irmãos, eu hoje, nesta noite, eu estou tremendamente feliz, me controlando aqui, porque sei que Deus está aqui, selando muita coisa nessa igreja. Ontem, Frank terminava as palavras, ele não conhece muito a igreja aqui, mas ele terminava as palavras e a palavra dele ontem e hoje foi plenitude, plenitude, alguma coisa chamada plenitude. No grego, pleroma, é uma palavra importantíssima na Bíblia, pleroma, plenitude, alguma coisa completa. E alguma coisa completa aconteceu aqui, não sei se é porque tem 7 pessoas, e 7 é o número de perfeição, aí eu acredito que não, porque se entrar o 8º vai dizer que não é de Deus, então deixa quieto. Não é isso, tá? Não é isso, mas é algo espiritual, algo espiritual. Então eu queria, antes de a gente orar por Cláudio e Wellington, eu queria chamar aqui Caterine e Vanessa. Nós vamos ungir a vida de Wellington e de Cláudio. Mas Caterine e Vanessa, por favor, venham aqui, nós vamos orar por você. Não vamos ungir nem desmanchar penteado de ninguém, pode ficar tranquila. Tá? Não vamos melar vocês, não. Vocês não serão ungidas, apenas estarão aqui para receber uma oração. É mais do que, não só justo, é mais do que necessário dizer para vocês, esposas, que não há uma categoria, uma hierarquia, eu já repeti isso, não há uma superioridade, eles não são agora promovidos, coisíssima nenhuma, eles têm mais encargo no coração deles, sobre os ombros deles, o encargo da igreja, e não há hierarquia, mas vocês que estão aqui, vocês têm um papel muito importante. Se antes vocês oravam pelos seus maridos, vocês devem orar, jejuar, e isso não é um peso, é um chamado, né? Se vocês dizem assim, eu não vou fazer mais nada, eu vou ser intercessora dele, já está bom, já está bom. Claro que não está bom, porque tem mais coisa, mas você entendeu, está bom, porque Deus confiou a vocês uma pessoa que vocês não sabiam, que Ele ia, ao confiar a vocês uma pessoa, que Ele ia pegar essa pessoa e ia colocar um peso nessa pessoa, ia usá-los como exemplo para o rebanho. Então, eu sei que Deus vai dar graça a vocês, a serem intercessoras, serem ajudadoras, serem bênção, mas eu vou dizer, vocês vão ver esses homens muitas vezes turbados e perturbados, vocês vão vê-los, que Fernanda vê e as esposas deles também vê, e nessa hora, ajude-os, ame-os, mas interceda, porque a partir dessa noite, não é drama nenhum não, mas imaginando que aconteça o que
tem acontecido, por exemplo, na Venezuela, em Guatemala e coisa do gênero, as primeiras pessoas que vão morrer somos nós aqui. Varão. Mas isso não tem mais jeito, porque, entendeu, querido? Não tem seguro para pastor. E é verdade isso, não tem seguro de vida. É o quê? Pastor, não tem seguro, né? Então, assim, é verdade isso. Então, quando o peso, claro, foi uma brincadeira, porque isso não creio que vai acontecer, mas pode acontecer sim, a verdade é essa. E acontecendo ou não, agora no Chile, quando teve esse levante, o pastor Franklin Ferreira postou lá um bocado de gente jogando, destruindo a igreja presbiteriana. Aí vai o pastor lá, espera aí, pum, toma uma pedrada, morre aí. Né? Então, mas de qualquer forma, a menção é, o peso vem e vocês vão carregar, então sejam ajudadoras, sábias desses servos de Deus. Amém? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer, vou passar para Frank aqui agora, ele vai fazer alguns votos aqui, eles vão repetir, de uma forma singela, claro, não é um compromisso de se não repetir, morre, não é isso não, mas no sentido de que é um compromisso a que eles assumem perante, e depois eles vão dobrar os joelhos e a gente vai orar por eles. Justamente os votos têm muito ou todo a ver com o compromisso que envolve a aceitação por parte de vocês que foram candidatos ou indicados para serem parte do presbitério da nossa comunidade. E é claro que sempre que nós abraçamos algo que vemos como um privilégio, estamos abraçando uma responsabilidade e um compromisso. Então eu queria chamar só por um momento a Wellington aqui e ao Cláudio. Pode ser. Isso. E é tipo, eu gostei, eu e o Nilis fomos num congresso e nunca tinha ouvido isso, talvez nem não tenha um contexto bíblico literal. Não sei se se lembra do negócio dos dedos, que o pregador falou que esse dedo, como chama? O anular, nós temos uma aliança. Nós usamos a aliança quando casamos. E ele usou um exemplo, uma analogia, e falou que o presbítero se casa com a igreja. E eu gostei muito, talvez nem seja algo textual, mas realmente é algo muito relevante. E para isto, Wellington e Cláudio empenham o seu nome e a sua honra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E estamos convictos como igreja, porque tem a ver com o corpo, que pela graça do Senhor Jesus e na força do Espírito Santo de Deus, vocês a partir de hoje vão reconhecer o dom que sobre vós está. Eu gostaria que por um momento vocês, ao que eu perguntar, apenas respondam, se concordarem, de maneira livre e espontânea, sim, prometemos. E vão erguer juntos ao mesmo tempo, vamos fazer ao uníssono, vocês vão responder com a mão direita, erguida, sim, prometo. Então, Wellington e Cláudio, é claro, de maneira independente, você promete ser fiel ao chamado e ao propósito de Deus para a sua vida à frente do presbitério da Igreja Comunidade Videira? Promete desenvolver seu ministério como presbítero com humildade e resignação, dando sempre glória a Deus por tudo e jamais buscando seus interesses pessoais? Você promete desenvolver a benignidade e a fidelidade, mantendo-as atadas ao seu pescoço e cravadas no seu coração? Você promete cuidar do seu testemunho pessoal, desenvolvendo seu ministério com dignidade e honra, sem nunca comprometer o nome de Jesus e o da sua igreja a qual você serve? Você promete lutar incansavelmente pela saúde espiritual
paz e unidade da Igreja de Cristo na terra? Você promete ser sincero, verdadeiro e amoroso no trato com as pessoas? Você promete buscar continuamente o crescimento espiritual para a sua vida através da oração e o estudo da palavra de Deus? Você promete que nenhuma atitude ou decisão será tomada por você sem que seja respaldada pela palavra de Deus e que seja direção do Espírito Santo para as nossas vidas enquanto comunidade de Cristo? Você promete lutar pela visão de Deus para a nossa comunidade? E por último, Wellington e Cláudio, individualmente, você promete cumprir o propósito de Deus, ou seja, transformar pessoas em apaixonados seguidores de Cristo? Aleluia, glória a Jesus. Nós vamos, nesse momento, eu vou convidar que vocês dobrem os seus joelhos, ali em cima, melhor? Eu acredito que Felipe ou algumas pessoas possam tirar esse não é melhor? Tirar isso aqui? Porque aí a igreja participa de um modo um pouco melhor, e a gente pode, vocês podem dobrar o joelho do lado deles, pode ficar do lado de cá, do lado de lá, e a gente vai ungir os presbíteros, as esposas vão receber a oração. Eu queria que a igreja ficasse de pé nesse momento, e nós vamos orar e vamos ungí-los, tá? Nesse momento, eu vou, aleluia, vamos colocar as mãos aqui, colocar as mãos, o óleo da unção, aleluia, e vamos melar aqui, vamos orar. Igreja, eles foram gerados servindo a vocês. Isso é um momento de suma importância, porque foram muitas coisas que ocorreram na vida dos servos de Deus para chegar até aqui fiéis, para se tornarem servos fiéis, reconhecidos por vocês mesmos. Então, se quiser estender suas mãos aqui, estenda as mãos à frente, e nós vamos orar, e vamos impor as mãos. Eu vou orar, outros vão orar, Plínio vai orar, cada um vai orar no microfone agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos como igreja, como ministério, como presbitério, nós estamos aqui, Senhor, para vindicar a autoridade do Senhor sobre a vida dos teus filhos, Cláudio e Wellington. Neste momento, Senhor, que derramamos sobre as suas cabeças este óleo, pedindo que, Senhor, tua graça venha se derramar como o Espírito de Deus sobre eles de modo completamente novo, Senhor. Que haja graça sem medida a partir deste momento nas suas vidas. Nós queremos, Senhor, impondo as nossas mãos, Senhor, clamar ao Senhor por um revestimento do teu Espírito para o desenvolvimento da tua obra na vida dos teus filhos e a partir da vida deles. Nós queremos, Senhor, comunicar, profetizar, abençoar, colocar as nossas mãos para que seja vindo sobre eles uma graça renovada, uma graça nova sobre as suas vidas. Meu Deus, vão derramar do teu Espírito, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, de forma de sabedoria, de dons espirituais, Senhor, de autoridade contra toda a força das trevas, Senhor, de capacidade de discernir, capacidade de falar, de ver, de fazer aquilo que nunca fizeram, nunca viveram, nunca experimentaram, como canal do Senhor para esta igreja. Nós ministramos, Senhor, graça sobre as suas vidas, unção sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Ó Senhor, tome em tuas mãos a vida dos teus filhos, Senhor. Cobre-os, ó Deus amado, nesse momento, ó Deus, revestindo, ó Deus amado, de toda autoridade e poder, ó Deus amado. Senhor, que eles sejam canais de bênção, Senhor, que eles possam servir, ó Deus amado, cooperar com a tua obra. Ó Deus, que em nome de Jesus eles possam ampliar a visão, entendendo o teu reino, Senhor, vivendo o teu reino e passando o teu reino, Senhor, para outras vidas, ó Deus, que onde eles colocam
colocar as plantas dos seus pés, Senhor. Ó Deus, eles colocar as mãos, ó Deus, venha prosperar, ó Deus amado, que eles possam ser canais de bênção onde eles chegarem, a luz de Cristo, Senhor, canal de bênção para outras vidas, para outras famílias, ó Senhor. Pai, nós declaramos, ó Deus, toda sorte de bênção, que eles possam ser atalaias no teu reino, Senhor, eles possam, ó Deus amado, ser referenciais, ó Deus amado, não só aqui na comunidade, mas no seu bairro, na sua cidade, ó Deus amado, como obreiros do Senhor, como os presbíteros levantados por Deus, reconhecidos pela igreja, ó Deus amado, recebendo a unção do Senhor, ó Deus amado. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor os use no serviço, ó Deus, nos lavar os pés dos irmãos, ó Deus amado, ó Deus, servindo com misericórdia, com amor, ó Deus amado, com dedicação, ó Deus, que eles sempre tenham palavras do Senhor, ó Deus, e que eles se movam, ó Deus, em graça, se movam, ó Deus amado, em unção, em autoridade, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, conduz os seus passos, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, querido Jesus. Obrigado, Senhor. Como igreja, nos unimos para pedir em nome do Senhor Jesus que o coração desses homens agora seja mudado. E que assim como está escrito, que o Senhor dará para seu povo pastores segundo o teu coração, que o coração deles seja mudado através da unção e através da consagração. E que além do azeite que hoje tem descido sobre suas cabeças, produzindo uma unção, venha sobre eles uma unção interna que traga um entendimento da sua função como servos da tua igreja. Oramos em nome de Jesus para que venha um entendimento, uma tutoria do Espírito Santo interiormente, de tal maneira que tudo quanto eles fizerem no corpo de Cristo, a igreja, seja abençoado e seja a mesma glória do Senhor sobre suas vidas. Muda, Senhor. Muda nesse momento os seus corações, para que assim que eles se levantarem, eles enxerguem a tua igreja, o teu corpo, com os olhos de pastores, segundo o coração do Senhor. Nós consagramos eles e acreditamos que essa unção fará, a partir de hoje, uma tremenda diferença no ministério do dom, no ministério e na ativação do dom. E, Senhor, será grande a obra que tu farás através deles, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que nesse momento a gente vai fazer duas coisinhas. Fernanda e Patrícia vão orar por Vanessa e por Caterine também, como ajudadoras que são. E a gente vai, nesse momento, eu queria chamar o Ministério Louvor aqui. Podem orar enquanto o Ministério Louvor está se aproximando. A gente vai cantar e eles vão estar aqui à frente. A gente vai cantar aquela música que torna-se verdade mais forte ainda. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me entreguei, humilhado, que a gente cantou hoje, oh, eis-me aqui, rendido estou. Os servos de Deus estão rendidos ao Senhor essa noite, eles vão estar aqui. Enquanto a gente canta, a igreja pode, principalmente os discípulos das conexões, né, em primeiro lugar, pode vir aqui, vão abraçar e vão, né, tomar essas vidas aqui, enquanto Fernanda e Patrícia estão orando pelas ajudadoras. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, concede dons a Cláudio, Senhor, concede dons a Wellington, Senhor,
Senhor, usa de maneira nova, abre entendimento, Senhor. Que a palavra seja completamente nova, que a unção seja completamente nova, que operem no Espírito, Pai, que operem no Espírito. Ô Senhor, que operem no Espírito, não são nada. Senhor, nós queremos como presbitério declarar amor por eles, declarar, Senhor, nosso amor por eles, Senhor. Declarar nosso amor, declarar, cobri-los de amor, Senhor, cobri-los de graça, em nome de Jesus. Queria que a igreja ficasse à vontade agora com eles. Vocês, a gente vai começar a cantar, né? E é uma maneira da gente reconhecer, abraçar, valorizar, e é o que é normal, né? Vamos fazer isso e a gente vai cantar essa música. Se você quiser estar no seu lugar também, toma-me, rendido estou. Toma-me, rendido estou. Aleluia. Aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia, aleluia. Enquanto os instrumentos estão tocando, eu queria pedir a Fernanda aqui, aqueles dois, traz aqui, por favor, que nós queremos presentear para os pastores, né? Para os presbíteros, para Cláudio e o Wellington. Eu queria que Lucas passasse as mãos aqui destes presbíteros este presente simbólico. Já sabe que é uma Bíblia representando
o ministério, representando sua responsabilidade. Queria que a igreja aplaudisse o Senhor por essas vidas. Aleluia, aleluia. Oh, 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 eis aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 eis aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou A ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Aleluia. A gente vai encerrar essa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os convidados. Eu sei que tem muitos convidados, familiares, amigos. Eu queria que, assim, estender, dar um abraço em cada um de vocês, mas como isso não vai ser possível eu fazer, e não é eu que tenho que fazer. Somos todos nós que abraçamos a você. Quer ver? Quantos estão felizes com a presença de todos os visitantes? Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Então receba esse carinho, essa atenção. E para encerrar essa noite, a gente tem um ligeiro coffee break, algum lanchinho, alguma coisinha assim. E é o tempo que esses servos de Deus vão receber os abraços, vão agradecer a vocês também pela presença. E que a gente tenha sempre esse espírito de servir e ser exemplo naquilo que fizermos. Deus abençoe a todos. Uma boa noite, uma boa semana. Quinta-feira teremos nossa macro.